Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe grandemente seu dia. Que aonde você pôr a planta dos pés venha ser abençoado. E onde você colocar as suas mãos, ali você venha prosperar. Quero trazer uma palavra ao seu coração, do qual por muito tempo em sua vida, talvez você nunca soube se realmente é verdade ou mentira o assunto que trarei por esta manhã e por esse pouco tempo que eu tenho. Mas se você quiser buscar mais o conhecimento, você compartilha o assunto conosco, comente e ali estaremos trazendo a resposta subsequente. E há mais colaboradores junto comigo para podermos trazer esse assunto à luz da verdade. Eu quero falar sobre filhos de Deus. Você é uma criatura de Deus ou você é filho de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus quando nascemos. E naquela oportunidade, quando alguns são apresentados diante de Deus, se tornam criaturas de Deus ainda. Nós só passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que reconhecemos Deus como nosso Senhor. Então é um processo. Talvez você não vai concordar comigo. Isso é muito importante. Talvez você vá concordar comigo. Isso é ótimo. Mas precisamos trazer a luz da verdade. O mundo está nesse comodismo todo, achando que a salvação é uma só. Achando que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador é suficiente para estarmos salvos e não precisa mais nada. É um erro. Talvez as pessoas acham que somente por sermos filhos de Deus, não precisamos de mais nada. Não precisamos fazer mais nada para que possamos alcançar a salvação. E isso tudo é um sofisma teológico, um sofisma da igreja e muitas vezes uma ferramenta maligna do diabo contra a humanidade. A verdade é bem clara e lúcida. Quero trazer para você, isso está escrito no livro de João, no capítulo 1, ali no versículo 12 e no versículo 13, fala: mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, para você se tornar filho de Deus, você precisa reconhecer, crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa, mas eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu até falo assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu falo assim, qualquer pessoa que chega para mim, eu digo assim, vai com Deus, vai em nome de Jesus, seja abençoado em Jesus. Tudo isso, as pessoas falam realmente, mas isso não é suficiente para sermos filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, precisamos ter algumas atitudes, alguns parâmetros. E eu vou trazer algo bem rapidinho para você dentro do contexto bíblico, que está aqui em 1 João, no capítulo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, trazendo essa palavra dentro do contexto, mostra que o mundo não conhece Deus, então não tem como as pessoas do mundo serem chamados de filhos, porque não conhecem Ele. Somente quem conhece Deus pode ser chamado filho de Deus. Aí você vai me perguntar assim, mas o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, aonde os filhos de Deus, olhando para as filhas do homem, tiveram relações, tiveram ajuntamento. Algumas teorias dizem que aqueles homens, filhos de Deus, eram anjos. Outros dizem que eram reis, deuses, homens fortes. E outros mais concretos, que o qual eu acredito que eram pessoas da linhagem de Sete. Então, primeiro, anjo não tem sexo. Anjo não tem como ter a relação sexual. Anjo não é produtivo. Isso quer dizer, anjo com anjo não produz anjo. Isso não existe. A mesma quantidade de anjo que foi criado
no início de toda a criação, é a mesma quantidade de anjos que existe hoje. Por quê? Porque anjo é eterno, anjo não morre. Então não tem por que anjo se multiplicar. Segundo, jamais seria filho dos reis daquela época, porque os reis eram pagãos e eles eram dos quais não estavam na linhagem de Deus. Por que eu digo para você que aqueles filhos de Deus eram os filhos de Sete? Porque eles se uniram com as filhas dos homens que estavam sendo desqualificados, separados. Filho dos homens, herança de Caim. Filhos de Deus, herança de Sete. É isso que traz para nós hoje. Então, mas para você ser filho de Deus, você precisa ir para uma igreja evangélica? Você precisa participar de algum culto? Não. Não propriamente dito. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Quer uma outra passagem? Nós vamos ver aqui em Gálatas 4, no versículo 45. No versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude do tempo, me enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Somos adotados por Deus. Quando reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos adota. E como filho adotivo, temos a mesma herança do que o filho titular, que o filho genético. Você entende? Aqui hoje na Terra, se você, pai ou mãe, ou você que é filho adotivo, tiver dentro de um contexto familiar, você tem os mesmos direitos que os outros filhos. Os mesmos direitos de chamar de pai, o mesmo direito de chamar de mãe, o mesmo direito de chamar o tio de tia, o tio de tio. Assim você tem. Mas quando essa pessoa morre, você tem os mesmos direitos legais na sua herança. No nosso caso, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas e que morreu por nós para que pudéssemos ter vida eterna, Jesus foi glorificado no céu. E nós somos co-herdeiro através dele e receberemos a mesma glória do qual ele recebeu diante de Deus Pai. Quem é você na terra? Você é uma criatura ou você é filho de Deus? Tem no livro de Romanos, ali, capítulo 8, versículo 16, não estava na minha anotação, mas eu me lembrei agora e quero trazer para você. O que diz lá? Ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito, alma vivente, com o Espírito de Deus, testifica que eu e você somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque somente o filho falará a mesma linguagem do pai. Somente o filho terá a mesma visão do pai. Quando aquele parábola do filho pródigo quis a sua herança, saiu de sua terra e foi para um lugar longínquo e gastou todo o seu dinheiro, e lá estava ele comendo pelotas junto com os porcos, e ele lembrou que na casa do pai dele, o mais conservo comeria melhor. Ele retornou. Retornando, ele estava vendo o pai sentado à porta, e o pai olhando para ele e disse: filho, filho meu, sabe? Ele estava aguardando aquele momento, feliz. Mataram um cabrito, ele trocou as sandálias, trocou as vestes, colocou o anel no dedo, porque ele, o filho que estava perdido, retornou. Da mesma maneira, hoje, eu peço a você, não queira ser somente criatura, porque criatura, somos todos criaturas de Deus, porque Deus é criador de todas as coisas. Você pode subir um nível mais alto e ser filho de Deus, dos quais os anjos que estão aos céus são ministradores dos filhos de Deus. Reconheça isso. Venha para Jesus. Se torne filho de Deus.
Bom dia, que Deus abençoe grandemente o seu dia.